Não senti nada quando soube que o meu irmão tinha morrido. Nem tristeza, nem desespero, nem alegria, nem prazer. Recebi a notícia como se ouvisse a previsão do tempo ou como se escutasse alguém contando sobre a sua tarde no supermercado. E é assim que começa esse livro chamado O Desabamento, do Edouard Louis. Olá, meu nome é Daniela, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal, e hoje eu resolvi trazer para vocês a resenha desse livrinho aqui. Essa minha edição foi lançada pela Tag, né, então é uma edição especial da Tag Livros, porém o livro já foi lançado pela Todavia, e o Edouard Louis é um autor francês, e ele escreve uma coisa que o pessoal chama de autossociobiografia, que é essa biografia, essa autobiografia, que também traz todo um contexto e uma reflexão social. E eu, quando estava lendo, assim, sobre o livro e pesquisando algumas coisas, eu vi que o Edouard Louis, ele é bastante comparado, assim, falam que ele bebe muito na água, né, da Annie, eu não sei falar o nome dela, Annie Ernaux, eu não sei, que foi ganhadora do Nobel, acho que 23, 24? Não lembro, ela ganhou o Nobel de Literatura. Eu li da Anne o livro chamado Os Anos, tá? E esse estilo, quando fala essa autossociobiografia, é isso. É a pessoa contando um pouco da sua história, da sua biografia, mas com esse olhar ali mais social, mais sobre como ele fez essa, né, como esse convívio social também teve reflexões diretas no que ele se tornou, em quem ele é hoje. Esse é um livro bem curtinho, tá, gente? O autor já tem muitos outros livros publicados, eu acho que ele já publicou 7 livros, e ele se tornou bem conceituado aqui no Brasil. Eu acho que eu ouvi falar dele a primeira vez, acho que foi o Paulo Hatz que eu ouvi falando sobre ele, acho que sobre o primeiro livro, que é O Desaparecer de Ed, O Desfazer de Ed, algo assim, que é quando ele conta um pouco mais sobre a história dele ali, como uma pessoa que viveu uma situação de... Ele cresceu, ele nasceu numa situação de pobreza e violência muito grande, e aí ele acaba recebendo uma bolsa de estudos e conseguindo, a partir desse momento, sair desse lugar, desse local ali de pobreza, dessa situação de pobreza, de violência que ele sofria, e conseguir galgar outros lugares para a vida dele, outras expectativas para a vida dele. E ele usa as suas vivências e as suas histórias nos seus livros. Segundo ele mesmo falou, esse seria o último livro que ele usaria a família para escrever. Então não sei o que vem daqui para frente, porque até agora a gente vê olhares sobre a família dele nos livros que ele escreve. E esse aqui a gente vai ver a história do irmão mais velho dele, que veio a falecer muito cedo, com 38 anos, a partir de um alcoolismo muito grande que ele sofria, né? Ele sofria de alcoolismo e também de depressão. E aí, esse início do livro aqui já dá o tom, que é... Ele tinha esse distanciamento do irmão, né? Então, quando ele fica sabendo da morte do irmão, é como se ele não sentisse nada. Só que até ouvi uma pessoa falando, sentir nada é um pouco grande demais, dado que ele escreveu todo um livro sobre a história do irmão. Então eu acho que não vem exatamente de sentir nada, mas talvez ele não sentia aquilo que ele imaginava que ele deveria sentir. Então, a partir desse momento da morte do irmão, ele começa a explorar, né, essa história e tentar trazer pra gente quem era esse irmão, quem era a figura desse irmão, e como chegou nesse ponto, né? Então ele vai mostrando ao longo do livro, que ele vai contando pra gente, a história do irmão, não só através das vivências dele, as vivências que ele lembrava, mas também através de pessoas que ele foi buscar, principalmente as companheiras do irmão dele. Então esse livro é um livro pesado, é um livro pequenininho que eu demorei bastante pra ler, porque eu dei um tempo dele, eu tava lendo assim bem... Porque a escrita em si do autor é uma escrita bem fácil de ler. Como eu disse, o livro é pequeno, com uma diagramação grande, ele tem uns esquemas assim de, às vezes, trazer uns parágrafos bem curtos, uns capítulos bem curtos, o que faz com que a história ela seja mais rápida de ser lida. Porém, por outro lado, o pesado da história me deixou... Eu preferi ler o livro com um pouco mais de parcimônia por conta disso. Então, só pra dizer aqui tem gatilhos pra vocês. Então, a gente tem alcoolismo, temos homofobia, temos depressão e temos violência contra as mulheres. Então, ele vai apresentando esse irmão e tudo o que levou ali socialmente o irmão dele chegar nesse ponto, né? Inclusive, o irmão, ele foi abandonado pelo pai, meu irmão mais velho, e foi criado pelo pai do Edward, que também... Edward, que também não foi uma boa pessoa, uma boa influência ali na vida dele. E esse irmão sempre quis coisas que estavam fora do alcance dele. E ele sempre achou que ele tinha direito àquelas coisas. E parece... Só que ele buscava aquele momento meio... Isso aqui eu quero ganhar na loteria, isso aqui... Ele tinha muitos sonhos, muitas esperanças, porém parece que ele não tinha a persistência ou foco pra focar naqueles sonhos e tal. Aí, assim, tem até uma frase aqui que eu queria ler pra vocês, que é: meu irmão sempre teve essa tendência de querer abraçar o mundo, ele só sabia sonhar grande. Nunca sonhos pequenos, nunca os sonhos pequenos que a maioria das pessoas tem no dia a dia. Encontrar uma casa, comprar um carro para passear no domingo, não. Ele sempre sonhou com nada menos do que a glória. E acho que foi a dimensão dos seus sonhos e o desajuste entre essa dimensão e todas as impossibilidades que compuseram sua vida, a miséria, a pobreza, o norte da França, seu destino, acho que todas essas contradições o tornaram infeliz.
Então ele vai apresentando esse irmão e através do irmão também a gente vai sendo apresentado sobre as próprias dificuldades sociais ali que aquele local, né, onde ele cresceu, onde a família dele cresceu, todo mundo ali acabava sofrendo. E eu achei interessante um outro, vocês vão me desculpar, mas eu vou ler alguns trechos do livro pra vocês, talvez fique um pouco cansativo, mas eu acho que ilustra bem. Mas aqui, por exemplo, nesse trecho, ele escreve assim: para a grande parte da classe operária, feridas psicológicas não existem. No círculo do meu irmão, nunca se falava em trauma, melancolia, depressão. As classes mais privilegiadas, por outro lado, contam com lugares e instituições coletivas para evocar suas feridas. A psicanálise, a psicologia, a arte, as terapias coletivas. Se meu irmão estava ferido, ele não tinha lugar para falar sobre isso. Porque ele vai explorando aqui, né, ao longo da história do próprio irmão e das coisas que foram acontecendo, como que ele acredita que chegou ali naquele ponto, né? Então, assim, o pai do Edward também não é uma pessoa fácil, e nesse livro a gente não tem muito. O pai do Edward era padrasto do irmão dele. A gente não tem muita a visão desse pai, nem dessa mãe, porque o Edward ele traz livros específicos em que ele explora isso. Acho que Quem Matou Meu Pai, acho que é um livro que fala sobre o pai dele. Tem um outro livro que fala sobre a mãe dele também. Mas por aqui, pelas pinceladas, a gente vê que. Sabe aquela coisa? Se eu não recebi amor, eu não sei dar amor. Se o meu convívio, se o meu ambiente social, sabe? Quando o pessoal fala assim, sobre como que a pessoa se torna um bandido, por exemplo. Se meu convívio social, se o meu entorno social não me traz outras possibilidades, o mais fácil é que eu acabe me tornando um bandido mesmo. Então, assim, eu acho que esse livro, ele também explora isso, e explora isso através, e a gente vai vendo como o irmão dele, né, que tudo bem, ele fala até da diferença que de como a irmã dele, em algum ponto aqui, ele fala sobre a diferença como a irmã dele tratou o abandono do pai, como que o irmão dele tratou o abandono do pai. Meio que a irmã dele falou, não me quer, tudo bem. E o irmão sempre teve esse sofrimento. Então, sim, tem as formas individuais de cada um lidar com isso, mas o entorno conta muito, né? Então, assim, tem até uma parte aqui que eu também vou ler pra vocês, que ele fala assim: pois eu digo, até eu, com a idade que tinha, porque aqui ele tá relatando uma coisa que tinha acontecido quando ele era criança, sentia a injustiça e a incoerência que meu pai lhe atribuía. Como podia culpar meu irmão por buscar ajuda em outros lugares, sabendo que ele nunca recebia ajuda ali, em casa, que ele não vivia mais com a gente e que meu pai e minha mãe não ajudavam? Não digo que eles foram os responsáveis, mas é um fato. Eles não ajudavam. Viviam jogando para baixo, afundando sua cabeça debaixo da água. Eles insistiam em não ser nossos pais. E então, diante da notícia dos compagnons de Devoir, eles o criticavam por ter procurado uma família em outro lugar. E esse outro ponto bem triste, né? Quando, sei lá, eu tenho uma família muito presente, que é muito importante na minha vida, na minha formação, como pessoa. Então, ver que as pessoas não têm esse apoio e o quanto isso acaba influenciando na formação, em tudo que vai acontecendo na vida das pessoas. Eu não sei se eu tô sendo muito coerente em tudo que eu tô querendo dizer sobre esse livro, mas é um livro pequenininho, como eu disse pra vocês, mas que vai levar vocês a esse tipo de reflexão. Desde o quanto o ambiente socioeconômico vai influenciar não só nas oportunidades que você vai ter, mas na forma que você vê o mundo e na forma que você se vê e no quão você se acha digno de certas oportunidades, né? Então, assim, o mundo que o ambiente sócio que a gente vive vai ter muita essa influência, mas as pessoas ao nosso redor, especialmente a família, especialmente pai e mãe, que nos acompanham desde que somos crianças, tem uma influência muito grande no que a gente vai se tornar. Claro que a gente não pode culpar pai e mãe, né, por tudo, mas porque, claro que não é determinante, a gente tem muitos exemplos que mostram isso, que não é determinante, mas tem uma influência que é muito significativa. Aí quando ele começa a falar sobre as mulheres do convívio do irmão, assim, aí vai ficar chegando uma parte bem pesada, porque o irmão, ele era muito violento, especialmente quando ele, né, se embebedava, né, que ele sofria ali com alcoolismo. Então tem algumas cenas bem, que ele descreve as coisas que aconteceu, e aí você fica assim, cara, por que? Tem uma cena quando eles estão no apartamento e tal, e o irmão dele tá estudando pra uma prova que ele vai ter, mas ele começa a beber e não para, e você fica assim, gente, não, por quê? Mas é uma doença, né? É uma doença e muitas vezes não dá pra resistir a ela sem um apoio. Só que ele teve apoio em alguns momentos, esse irmão. E tem algumas das mulheres que, inclusive, foram apoios muito fundamentais na vida dele. E eu achei engraçado, porque é muito real isso aqui, de uma frase que ele traz aqui. A primeira é que em nosso meio sempre pensávamos que uma mulher era a solução para a instabilidade de um homem. Como todas as crenças, essa era constantemente contrariada pela realidade, mas persistia, sim. Tanto as pessoas acham que muitas vezes uma mulher pode ser a salvação para um homem, quanto nós mesmos achamos muitas vezes que ele é assim, mas eu vou ajudar ele a mudar. Cuidado, gente. As mulheres aqui do irmão do Edward já provam isso, né? Muitas sofreram na mão dele violências físicas, psicológicas, então assim,
a gente tem que tomar muito cuidado em achar que a gente vai mudar alguma coisa, mudar alguém, né? A gente geralmente não tem esse poder, né, de mudanças, só cada um pode se mudar. E assim, voltando a falar aqui sobre o livro, eu acho que o Edward, ele conta a história do irmão dele de um certo distanciamento, mas eu fiquei pensando, nossa, por que ele é tão distante? Tem uma parte que ele mesmo fala, será que eu poderia ter feito alguma coisa? Será que eu poderia ter ajudado mais meu irmão? Apesar de que eu sei que não era obrigação minha como adolescente ter ajudado ali, mas será? E aí eu fui vendo, assim, essa distância entre eles, mas você percebe que é uma coisa que a vida vai levando eles, a atitude do irmão também, e o irmão dele também é homofóbico, e o Edward é gay, então assim, a gente tem todo esse porém aqui no meio, que não é só porque você é seu irmão que você vai ignorar tudo que você sofreu, né? Bom, gente, eu sei que eu tô sendo um pouquinho, talvez, né, tô divagando um pouco aqui, por isso que eu quis sentar e fazer um vídeo longo sobre esse livro, mas é um livro pesado, é um livro impactante, é um livro que vai te fazer refletir, mas ao mesmo tempo é um tipo de literatura que nem sempre... Olha, gente, eu fiquei um tempo falando sobre o livro, sobre as reflexões que ele me causou, mas mesmo assim é um livro não é um livro que me faz querer ler desesperadamente, entende? Ele é um livro mais, pra mim, mais parado, assim, né? Apesar de tudo que aconteceu. Então, foi um livro, como eu disse pra vocês, eu tomei meu tempo necessário pra fazer a leitura dessas poucas páginas, mas eu gostei de ter conhecido. Se eu vou ler mais alguma coisa do autor? Não sei. Eu fiquei curiosa pra ler o primeiro livro, né? O que ele conta a história dele ali, mas não sei. Talvez. Talvez eu pegue, mas não por tão rápido por agora, tá? Então, mas fica aqui a recomendação. Pra quem quiser conhecer o autor, eu comecei por esse. Deve ser um dos últimos livros dele que foram... É um dos últimos livros que foram lançados, então tem muita gente que prefere começar pelo primeiro. Mas se você começar por esse, é um livro muito bom sim, tá? E que vale a pena dar uma chance. Bom, é isso, gente. Não esqueça de se inscrever no canal se você gostou. Se você já leu esse livro, deixa aqui sua opinião pra mim. E não esquece também de me seguir nas redes sociais, porque lá tem conteúdo todos os dias. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.